Agora nós vamos falar, pessoal, sobre a propriedade margem no CSS. A gente conheceu na videoaula anterior a propriedade padding, onde que você consegue dar um espaçamento dentro do elemento HTML que você está trabalhando. E o margem, essa propriedade que vamos falar agora, ela seria o contrário, você consegue dar o espaçamento por fora do elemento. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou salvar esse documento aqui da aula 34 como aula 35, tá? Para explicar aqui para vocês o funcionamento do margem, tá? E ele funciona, pessoal, no mesmo conceito do padding que a gente estava explicando, tá? Se você vir aqui e colocar margem, que é a propriedade, tá? E escolher aqui top, ele vai dar um espaçamento no topo. Então a gente vai colocar aqui 100 pixels. Vou salvar esse documento aqui, vou verificar como que vai ficar. Colocar aqui aula 35. E tá aqui, pessoal, a gente tirou o padding dele aqui, eu posso colocar de novo se eu quiser, tá? Padding 100 pixels. Quando eu coloco desta forma, então, quer dizer que ele vai ser radial, ele vai adicionar 100 pixels em todos os cantos. Então, essa primeira propriedade margem que eu adicionei aqui, o margem top, ele já deu esse espaçamento aqui para mim de 100 pixels, tá? E aí você pode ir trabalhando da mesma forma como a gente tinha explicado do padding, tá, pessoal? Se eu quero dar agora um espaçamento à esquerda dele de 100 pixels, eu posso vir aqui, colocar margin left de 100 pixels, e ele vai dar esse espaçamento aqui para mim de 100 pixels. Ou seja, ele faz um espaçamento fora do elemento HTML. Vamos conhecer aqui as outras opções, margin top, margin right, tá? Vocês não vão conseguir visualizar porque ele já está com espaçamento, mas se eu colocar aqui 100 pixels, tá? Atualizar aqui a página, vocês não vão conseguir notar nada porque esse espaçamento que ele está dando seria do nosso lado direito para o lado esquerdo, tá? Então ele não, como aqui já tem um espaço maior que 100 pixels, você não consegue notar esse espaçamento que foi dado. Margin bottom também vai ser a mesma coisa, porque tem um espaço grande, tá? Aqui na tela, vocês não vão conseguir notar. Margin bottom, então ele está dando um espaçamento para mim aqui de 100 pixels também, tá? Do rodapé. E o margin, como eu expliquei para vocês, ele trabalha do mesmo jeito que o padding, tá, pessoal? Se eu vim aqui, tirar todo esse margem que a gente adicionou aqui e trabalhar ele no sentido horário, ele funciona também. Se a gente colocar aqui 100 pixels radial, que nem a gente fez aqui no padding, ele também funciona, tá? Dessa forma aqui que a gente adicionou, é um espaçamento radial, ou seja, ele vai pegar em todos os lados, assim como o padding. Aqui vocês conseguem visualizar melhor, tá? O que é um espaçamento radial. Ele dá um espaçamento no topo, ao lado esquerdo, ao lado direito e no rodapé. Ele está fazendo a mesma coisa aqui, porém no lado de fora, tá, pessoal? Ele está dando um espaçamento aqui no topo, dando espaçamento aqui no lado esquerdo, no lado direito e no rodapé. Posso trabalhar dois valores, tá? Eu poderia colocar aqui que eu quero 100 pixels no topo e no rodapé, mas quero 50 pixels no lado direito e no lado esquerdo, tá? Então ele só vai diminuir um pouco o tamanho aqui. Porque ele está dando 100 pixels no topo e no rodapé e apenas 50 pixels no lado direito e no lado esquerdo, tá? E aí você pode trabalhar as outras opções, por exemplo, você não quer espaçamento no rodapé, então eu coloco coloco zero aqui no lado direito, rodapé continua com 50 pixels e também não quero nenhum espaçamento aqui no lado esquerdo. Então eu estou dizendo aqui que eu quero 100 pixels no topo. No lado direito, eu não quero nenhum espaçamento, tá? No rodapé eu quero um espaçamento apenas de 50 pixels. E no lado esquerdo eu também não quero nenhum espaçamento, deixando como zero, tá? E o legal de você trabalhar assim dessa forma, pessoal, é que se você não quer nenhum espaçamento, você não precisa definir o px, tá? Que é de pixels. Você utiliza apenas o zero aqui, ele já vai reconhecer. Agora, se você for definir um valor, você tem que definir o px, tá? Que nada mais é pixels. Vamos colocar então aqui 50, tá? Vou tirar aqui do rodapé. Vou deixar aqui como zero. E vou colocar aqui no lado esquerdo 200 pixels. Então reparem que aqui ele deu um espaçamento de 50 pixels do topo a essa parte aqui. E do lado esquerdo até essa parte aqui do nosso box tem um espaçamento de 200 pixels, tá? Então é como eu já tinha explicado para vocês, é no sentido horário. Primeiro ele começa com o topo, depois ele vai para o lado direito,
tá? Depois ele vai por rodapé e esse aqui é o lado esquerdo. Vocês podem notar, então, que aqui os valores que tem de 50 pixels e 200 pixels nada mais é do que esse, que é do topo, tá? E esse de 200 pixels. Então ele começa nesse sentido, 50 pixels aqui, aqui eu tenho 0 pixel, aqui também eu tenho 0 pixels, nada definido, e aqui eu tenho um espaçamento de 200 pixels. Então é num sentido horário, é como se fosse um relógio, tá, pessoal? Que você define o valor dessa forma. E só para finalizar essa videoaula, pessoal, algo que vocês vão utilizar e muito, tá, no desenvolvimento é o margem zero alto. O margem zero alto, pessoal, ele vai centralizar esse box para você, tá? Então a gente vai colocar aqui margem zero alto. Dessa forma, ele vai resetar todas as propriedades e vai deixar de forma automática, tá? Então, dessa forma, você nada mais vai fazer do que centralizar esse box no meio da tela, tá, pessoal? Reparem que aqui ele está exatamente no meio da tela e é praticamente essa propriedade do CSS que a gente utiliza para fazer a centralização de um site. A gente cria uma div geral lá e começa a desenhar o site a partir dessa div. Por quê? A gente primeiro alinha o site ao meio, criando uma div como essa, uma div geral, tá? E aí depois a gente começa a criar o topo e as outras divs e menu e etc. Tudo dentro dessa div geral, tá, pessoal? Porque é ela que vai centralizar o site para nós. Então é dessa forma que a gente trabalha aqui com a propriedade margem no CSS. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.